Existem argumentos irrefutáveis que provam que a Bíblia é exata demais para ter sido inventada. E hoje vamos passar por cada um deles, explicado direto ao ponto. 1. A preservação do texto. Se a Bíblia fosse só uma história bonita criada para registro histórico ou mera fantasia, ela certamente teria se perdido no caminho. Mas aconteceu o contrário. Ela atravessou séculos, línguas, impérios e perseguições. E ainda chegou até nós com uma base textual enorme. E isso já começa a complicar a vida de quem tenta tratar o livro como pura lenda, porque agora mesmo já vamos trazer fatos que contextualizam isso perfeitamente. Veja bem, o Novo Testamento possui hoje cerca de 5.686 manuscritos conhecidos em grego, o idioma original em que foi escrito. Somando cópias em latim, siríaco, copta e outras línguas antigas, esse número passa de 24.000. Para se ter noção do que isso representa, a Ilíada de Homero, que é o texto da Antiguidade, com melhor preservação dos textos originais depois da Bíblia, possui cerca de 100 manuscritos. Nenhuma outra obra do mundo antigo chega perto do volume bíblico. Por que isso importa? Porque quanto mais manuscritos existem, mais fácil é cruzar versões e identificar se alguém tentou alterar o texto ao longo do tempo. É o mesmo princípio de uma investigação. Quanto mais testemunhas independentes dizem a mesma coisa, mais difícil fica inventar uma versão diferente depois. E quando os pesquisadores fizeram esse cruzamento, o resultado foi desconcertante. As variações existem, mas a imensa maioria é pequena. Uma letra trocada, uma palavra omitida, uma diferença de ortografia. Nada que mude a doutrina ou altere o sentido central dos textos. Isso significa que o que lemos hoje é essencialmente o mesmo texto que circulava no primeiro século e escrito pelos reais autores de cada livro que compõe a Bíblia. Mas não para por aí. Aqui também entram os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, um pastor beduíno jogou uma pedra numa caverna em Qumran, às margens do Marto, e ouviu o barulho de algo quebrando lá dentro. O que estava dentro eram jarros de barro selados e dentro deles rolos de couro com textos bíblicos escritos entre os séculos ter antes de Cristo e primeiro depois de Cristo. Mais de 1000 anos mais antigos do que os manuscritos hebraicos mais antigos que existiam até então. Quando os estudiosos compararam esses rolos com o texto hebraico que a tradição judaica havia preservado por séculos, a semelhança foi impressionante. O livro de Isaías, por exemplo, foi encontrado quase completo, e o texto era praticamente idêntico ao que já se usava. 1000 anos de cópia manual, sem imprensa, sem computador, sem qualquer tecnologia de reprodução, e o texto chegou estável. Isso não é o comportamento de um livro inventado e largado à sorte. É o comportamento de um texto que foi tratado como sagrado por quem o copiava, com regras rígidas de transcrição e verificação. E esse nível de cuidado por si só separa a Bíblia de qualquer outro documento da antiguidade. A parte mais importante aqui é perceber o efeito prático disso. Um texto tão bem preservado não elimina discussão interpretativa, mas reduz muito a chance de alguém dizer que tudo foi montado séculos depois, sem deixar vestígio. Em livros antigos comuns, o tempo apaga muita coisa. Na Bíblia, o tempo acabou reforçando a originalidade e poder do que está escrito ali. 2. Unanimidade improvável. Como você deve saber, a Bíblia não foi escrita por um autor apenas. Foram pelo menos 40 pessoas diferentes que contribuíram com os textos que compõem o livro. E isso ao longo de aproximadamente 100 anos em 13 idiomas distintos, sendo eles hebraico, aramaico e grego. Tudo isso em contextos completamente diferentes. Reis, pastores, pescadores, médicos, profetas, um coletor de impostos. Nenhum deles se sentou junto ao outro para combinar uma história para escrever. E mesmo assim, o texto bíblico segue uma única fé e uma linha de raciocínio que não desaparece. Você começa no Gênesis com uma criação, uma queda e uma promessa. Você termina no Apocalipse com a resolução dessa mesma promessa. No meio, os temas se repetem e se aprofundam: aliança, fracasso humano, juízo, misericórdia e expectativa de restauração. Cada livro só reforça a ideia do anterior e não contradiz essa estrutura, mas sim a aprofunda. Para entender o tamanho disso, se você pegasse 40 brasileiros de épocas e regiões completamente diferentes, um do século X, um do XVI, um do X, e pedisse para cada um escrever sobre um tema sem combinar nada,
a chance de o conjunto ter coerência temática profunda é praticamente zero. As contradições apareceriam logo, e ainda mais se tratando de um tema tão fundamental como o que trata de uma divindade e religião de modo geral. Na Bíblia, elas aparecem apenas em pontos secundários, nunca na mensagem central, o que é normal para textos de épocas tão distintas. Mas o fato é que o eixo central aguentou 15 anos de produção descentralizada. Isso é difícil de explicar como uma mera coincidência editorial. Isso importa porque a unidade da Bíblia não é apenas temática, mas também de direção. Livros tão distantes no tempo parecem responder a uma mesma pergunta: o sentido de viver e morrer com a fé em Deus e em seu plano de salvação. Essa constância de foco, atravessando eras e autores tão diferentes, é uma das razões pelas quais o livro soa maior do que a soma de suas partes. Agora, antes de seguirmos em frente, se você gosta de estudar a Bíblia de verdade, quero só te recomendar o melhor conteúdo para estudo bíblico disponível atualmente aqui no Brasil. São 3 materiais poderosos e eu tô deixando o link de cada um deles no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Não deixe de conferir quando terminar de assistir. Dito isso, vamos adiante. 3. Escrito cedo demais para ser lenda. As cartas de Paulo, que são os textos mais antigos do Novo Testamento, foram escritas entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Jesus foi crucificado por volta do ano 30. Isso significa que Paulo estava escrevendo sobre a ressurreição menos de 30 anos depois do evento. Em termos históricos, isso é curtíssimo. Há pessoas vivas que viram, ouviram ou conviveram com os envolvidos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8, Paulo lista as testemunhas da ressurreição e menciona que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado ao mesmo tempo, acrescentando que a maioria delas ainda estava viva naquele momento. Ele estava essencialmente querendo dizer: se você duvida, ainda dá para perguntar. Isso não é o que um criador de lendas faz. Um mentiroso espera que não hajam testemunhas para negar sua história. Paulo fez o oposto. Ele colocou o argumento em público, enquanto os envolvidos ainda podiam ser consultados, questionados e contrariados. Numa cidade como Corinto, com acesso a rotas comerciais e comunicação com Jerusalém, isso era uma garantia de que o texto era fidedigno, do contrário, teria sido confrontado. E ainda tem mais. O papiro de Ryans, o fragmento físico mais antigo do Novo Testamento, que sobreviveu até hoje, contém trechos do Evangelho de João e foi datado do início do século II, o que significa que o Evangelho já estava circulando e sendo copiado poucos anos depois de ter sido escrito. Textos inventados para criar mitologia religiosa normalmente precisam de mais tempo. O ponto aqui não é dizer que toda pessoa da época via isso como prova absoluta, mas é fato que o texto foi entregue cedo o bastante para ser confrontado por muitos dos que estavam presentes ali. Isso diminui a chance de ser considerado uma mera invenção, porque quando o relato já circula ainda perto do evento, qualquer distorção precisa enfrentar a memória viva das pessoas. E memória viva é uma péssima aliada para quem quer fabricar mitos sem resistência. 4. Os detalhes que ninguém inventaria. Existe uma regra informal entre os historiadores. Textos inventados tendem a ser limpos demais. Eles cortam o que constrange, suavizam os protagonistas e eliminam o que atrapalha a narrativa. A Bíblia faz o oposto com uma consistência que chama a atenção. Moisés, o homem que Deus escolheu para libertar Israel, mata um egípcio, foge e depois argumenta com Deus que não sabe falar bem. O maior líder do povo de Israel começa a história como fugitivo inseguro. Ninguém inventa o herói assim. Davi, o rei mais celebrado da Bíblia, chamado de homem segundo o coração de Deus, comete adultério com a mulher de um general, engravida ela, tenta encobrir, fracassa e então manda o marido para a linha de frente da batalha para ser morto. O texto não minimiza isso. Está registrado em 2 Samuel, capítulo 11, com todos os detalhes do esquema. Pedro, a pedra sobre a qual Jesus diz que construiria sua igreja, nega 3 vezes que conhece Jesus na noite da crucificação. O fundador da liderança cristã, segundo os próprios textos, entrou em pânico e mentiu quando a coisa ficou séria. Se a intenção fosse criar propaganda religiosa para convencer as pessoas a seguirem esses líderes, esses episódios seriam os primeiros a sair da edição final que seria liberada ao público. A Bíblia não só os manteve, ela os detalhou.
O leitor atento percebe o peso disso imediatamente. Quando um personagem central cai, o texto não tenta protegê-lo. Quando o povo falha, o texto não muda o enredo para poupar sua imagem. Isso não é o tipo de coisa que um autor inventando uma religião colocaria de propósito, porque esse tipo de sinceridade costuma custar autoridade no curto prazo. A Bíblia, ainda assim, manteve esses episódios. 5. A profecia que não some. Este é o ponto mais debatido e por isso precisa ser tratado com precisão. Não estamos falando de adivinhação vaga que pode ser interpretada de qualquer jeito. Estamos falando de textos escritos séculos antes de eventos específicos que, quando esses eventos aconteceram, os próprios envolvidos reconheceram que eram equivalentes. O caso mais documentado é o do exílio babilônico. No século VI a.C., o profeta Isaías escreveu sobre a queda de Jerusalém, a deportação do povo e o retorno posterior, incluindo o nome do rei persa que permitiria esse retorno, Ciro. Isso está em Isaías, capítulo 44, versículo 28. Ciro só nasceu mais de 100 anos depois. Céticos argumentam que essa parte de Isaías foi escrita depois, mas os manuscritos do Mar Morto incluem o livro completo de Isaías e ele está lá inteiro, sem divisão entre uma primeira e uma segunda parte. O argumento da adição posterior ficou mais difícil de sustentar depois de 1947. Há também o retrato messiânico. O Salmo 22, escrito séculos antes da crucificação, descreve alguém com as mãos e os pés perfurados, roupas divididas por sorteio e abandono público. A crucificação como método de execução nem existia na época em que o Salmo foi escrito. Foi desenvolvida pelos persas e popularizada pelos romanos muito depois. O texto descreveu um método que o autor não tinha como conhecer. Isso não fecha a discussão, mas coloca na mesa um tipo de correspondência que não desaparece quando examinada com cuidado. E aí o desconforto fica ainda maior. Se uma profecia aponta para um evento que só acontece muito depois, a hipótese da coincidência começa a perder força. Se o texto já existia antes, a explicação precisa ser outra. Pode ser interpretação, pode ser fé, pode ser leitura teológica, mas não é mais coerente acreditar que tudo isso é invenção. 6. O texto não foi domesticado. Uma característica dos textos inventados para fins religiosos é que eles tendem a ficar mais simples com o tempo, mais fáceis de seguir, mais confortáveis, mais arrumados. A Bíblia, mais uma vez, fez o caminho contrário. Ela preservou leis que ninguém mais pratica e que os próprios grupos religiosos precisam explicar. Preservou genealogias longas, sem valor narrativo aparente. Preservou relatos de fracassos nacionais que qualquer editor moderno cortaria por serem constrangedores para o povo que o texto representa. Preservou tensões teológicas que geram debate até hoje. Tudo isso é o perfil de um texto que foi sendo guardado como registro, não como roteiro de convencimento. Quando uma tradição ou religião está mais preocupada em preservar do que em vender, ela guarda o que é inconveniente junto com o que é edificante. E esse tipo de texto tem uma qualidade específica. Ele envelhece diferente. Em vez de parecer cada vez mais antiquado, ele continua gerando perguntas novas. Continua sendo debatido por historiadores, arqueólogos, teólogos e céticos, como se ainda tivesse algo a revelar. No fundo, é isso que incomoda tanta gente até hoje. A Bíblia não oferece a sensação de material descartável. Ela exige releitura, confronto, comparação e paciência. E quanto mais tempo passa, mais ela parece resistir à ideia de que foi apenas um conto bem contado. 7. A conclusão incômoda. Nenhum desses pontos isolado fecha o argumento, mas juntos eles formam um perfil que é muito difícil alguém sensato dizer que foi tudo inventado sem qualquer base verídica. Um texto preservado com volume manuscrito sem paralelo na antiguidade, escrito perto demais dos fatos para ser lenda confortável, produzido por dezenas de pessoas em séculos diferentes, mas com coerência temática e de fatos que atravessaram a fronteira do tempo, cheio de detalhes que constrangem os próprios protagonistas. Com correspondências proféticas que os manuscritos mais antigos confirmam como anteriores aos eventos. Isso não é o perfil de algo fabricado ou de uma mera ficção. É o perfil de algo que, quanto mais você examina, mais resistente fica. Há quem diga que a Bíblia pode ser questionada em muitos pontos, mas uma coisa que nem o mais cético pode dizer é que ela não tem elementos para ser considerada verdadeira, mesmo sob a ótica da história e da própria ciência.
Talvez seja exatamente por isso que, depois de séculos de tentativas de desmontá-la, ninguém nunca conseguiu provar efetivamente que a palavra nela contida não é real. Se esse conteúdo fez você enxergar a Bíblia de um ângulo diferente, compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até breve.